O imperativo, ele só tem um tempo presente. Só tem presente. Presente afirmativo e presente negativo. As três pessoas do imperativo afirmativo, eu vou colocar aqui, ó, afirmativo, e vou fazer a forma negativa conforme está na tabela no material de vocês. Eu tenho aqui as três pessoas do imperativo afirmativo e as três do negativo. O que é que você precisa saber para a sua prova em relação à forma imperativa? Qualquer banca cobra isso. IBFC, IDECAN, OCP, CESP, FGV. A gente vai ver questão sobre isso o tempo inteiro aí. Muitas vezes é pedido para que o candidato verifique a transformação da forma imperativa afirmativa da segunda pessoa para a terceira. A gente sempre vê isso nas questões de prova. Faz-se lembrar que a forma afirmativa não existe na primeira pessoa, nem do afirmativo, nem do negativo. E eu sempre vou começar a fazer a conjugação nesses tempos partindo da segunda para a terceira. Qual é a segunda pessoa? Eu, tu, ele. Qual é a segunda? Tu. A terceira é ele. As formas imperativas de segunda, para eu conjugar um verbo, é só escrever como ele veio ao mundo. Por exemplo, o verbo cantar, na segunda pessoa, você escreve o verbo conforme a sua forma infinitiva, vai lá e apaga esse R. Vai lá, apaga o R ali da formação. Ficaria como a segunda pessoa? Canta tu. Essa seria a formação da segunda pessoa. Se a segunda pessoa termina com o final a terceira pessoa vai ser o quê? Um E. É sempre essa troca. Ficaria como a terceira pessoa do imperativo afirmativo. Cante ele. As bancas, muitas vezes, pedem que quando se escreve a forma canta ou cante, que o aluno identifique em qual pessoa se encontra aquela forma imperativa. É isso que passa, é isso que se cobra em questões. Suponhamos que não tenha escrito a expressão tu, vai estar subtendido. Aí está lá escrito, ó, cante alto para que todos possam ouvir. A forma cante está em que pessoa? Terceira ou segunda? Terceira. Mas é porque eu coloquei aqui. Às vezes você, quando está lendo o terceiro, não sabe se está em segunda ou se está em terceira. Ou a banca pede que você passe da segunda pessoa para a terceira ou vice-versa, da terceira para a segunda. A gente vai treinar aqui, calma. Vamos fazer um verbo da segunda conjugação que é terminado em ER. Tem jeito, filho, pegou. Beber. Como é que ficaria o verbo beber na segunda pessoa aqui? Me diz. Eu escrevo o verbo conforme ele nasceu, que é infinitivo. Ficaria como? Beber tu. Vou lá e apago o R. Fica como? Bebe. Se o final dela é um E, volta para o quê? Para o A. Então ficaria como a terceira? Beba. Pensou comigo? Se a segunda termina com E, a terceira vai ser com A. Se a segunda começa com a terceira vai ser o quê? Um E. Essa ordem, essa troca, eu coloquei no material de vocês. Vocês estão vendo aí em cima, ó? Essa setinha aí, material, tem... Onde é que o material tem? Sobrou? Tem ali atrás, ó. Beleza. Então vamos voltar para cá. Canta, bebe. Vamos agora fazer um verbo de terceira conjugação. Vou pegar o verbo subir. Verbos de terceira conjugação costumam sofrer alomorfia. O que é isso, alomorfia? Essa regra que eu pus para vocês aqui, do A para o E, do E para o A, muitas vezes não é obedecida lá na terceira conjugação. Verbos terminados em IR sofrem mais problemas. Vamos tentar com o verbo subir aqui. Vai. Ficaria como? Eu escrevo o verbo como ele nasceu, né? Subir. Aí eu coloco subir tu. Eu disse a vocês que você deve ir lá e apagar o R. Lê para mim como é que está escrito.
Sube. Você sabe que essa forma não existe no imperativo. Ei, sube. Não existe sube. Existe o quê? Sobe e suba. O I está mais próximo do E ou do A? Do E, né, gente? Traz para frente. A, E, I. Então, o I está mais próximo do E. Então, em vez de I, eu vou colocar o quê? Um E. Lê para mim. Também não é sub. É o quê? Sobe. Note que os verbos de terceira conjugação, que são aqueles terminados em IR, vão sempre sofrer um probleminha no final dessa conjugação. Tá certo? Me diz uma coisa. Se o verbo está terminado em E, a terceira pessoa vai ser o quê? Um A. Ficaria como a formação? Suba. Suba ele. Sobe tu, suba ele. Eu quero que você pense agora comigo. Vou te dar um outro verbo. Esse é mais complicado. É de terceira conjugação. Lembre que ele sempre foge à regra. É o verbo fugir. Qual é a dica que eu pus para vocês? Vai. Escreve o verbo no infinitivo, né? Fugir tu. Faça o quê? Tira o R. Eu sei que não existe fuge. Fuge é aquela marca, né? E ainda é um J, né? Fuge tu não existe. O I está mais próximo do E. Então ficaria como aqui? Foge. Foge tu. Se termina com E, a segunda, a terceira vai ser com o quê? Com A. Ficaria como? Fuja ele. Você vê que do G forma um J. Alomorfia, quando ela muda o radical inteiro. Tem mais material ali, viu, boy? E o Superman ali, ó. Tentamos mais uma. Escreve aí no material de vocês. Tem um espaço aí, por gentileza. Só no IR que ele sofre essas besteiras. As outras não. E ser e ir. O verbo ser. A exceção é o verbo ser. Porque o ser é anômalo. Vamos fazer com o verbo ser? Como é que ficaria o verbo ser aqui, gente? Qual é a dica que eu passei para vocês? No infinitivo. Vamos escrever o verbo ser. Olha só. Ser. O que é que eu faço? Apago o R. Professor, eu sei que não é sa. Eu sei que não é sa. Então vai ser ser. Ser, professor? Sim. Existe essa forma ser. Vocês leem a Bíblia, gente? Não. Adora, sou católico, sou evangélico, mas não lê a Bíblia. É só de biscoiteiro mesmo. Só vai para a igreja só para se mostrar. Ser, na Bíblia, tem várias passagens que ele diz assim: se tu uma bênção para Cristo e todos os pastores. Se tu. Aqui é a segunda pessoa do imperativo do verbo ser. Não conhece, eu sei, mas ela existe. Se a segunda termina com E, a terceira vai ser como? Com A. Aí você sabe que não é sa. Seja. Seja ele. Se tu. Eu lembro da Bíblia, dessa passagem, e a formação tem que ser com E. Se a terceira é um A, filho, a segunda tem que ser um E. É do E para o A. Como? Não, aí é do imperativo, ou do indicativo. Tu é, na verdade tu és, né? Aí é o afirmativo. Ele é a terceira pessoa do indicativo. Aqui é imperativo. É como se eu estivesse dando uma ordem para você, ó. Ser um efetivo na polícia. Eu estou te dando uma ordem. Só que a gente usa na terceira pessoa. Seja. Sorrir. Desafio vocês. Tenta fazer com sorrir. Faz aí, escreve. Rabisque. Se você não arrisca, não petisca. Não é não? É. Sorrir. Ficaria como? Você sabe que tem sorria. Se a terceira é sorria, a primeira vai ser um I ou um E.
Gente, sorri não existe. Não vem não. Eu vou escrever. Como foi a dica que eu disse para você? Escreve o verbo. Na dúvida, escreva o verbo. Sorrir, tira o R. Vê se faz sentido. Faz? Não. Claro que faz. Sorrir para eu ver o seu sorriso. Sorrir. Existe a segunda pessoa do verbo sorrir. Se a segunda termina com I ou com E, obrigatoriamente a terceira vai ser o quê? A. Então fica sorria. Gente, eu estou escolhendo só verbos ruins, viu? Aqui para que a gente possa treinar. Eu vou botar um bem facinho para você sair feliz dizendo que aprendeu. Vai. Ver. Não é tão fácil não, mas é fácil. Ver. Ficaria como, Valesca? Vai, Levi. Você associou ao verbo ser, não foi? Vai lá, ver. Vou lá e tiro o R. Fica como? Ver. Só que ela é uma monossílaba tônica, eu tenho que pôr o quê? Um acento. Vê tu, terceira pessoa vai ser o quê? Veja ele. Muito bem. Pensa comigo no verbo ler. Agora, ler. Lê tu, leia ele. Perfeito. Crer. Crê tu, creia ele. Ter. Vai, gente. Ter. Tem tu, tenha ele. Aí, pegou o ritmo. Cagar, ficaria como? Vai. Cague tu, caga ele. Mijar. Mija tu, mije ele. Beleza, vou pegar esses verbos, agora a gente vai passar para a forma negativa. Como é que ficaria o verbo cantar na negativa? Perceba aqui o truque, o bizu. Isso aqui cobre, vai cair na sua prova, pode ter certeza. É lei. Eu vou pegar essa terceira e jogar nas duas formas do negativo. É só jogar para cá. A segunda e a terceira pessoa vai ser idêntica à terceira do afirmativo. Idêntica. Tem uma pequena alteração, mas ela vai ser idêntica. Eu só vou ter que colocar, e você vai colocar aí no material de vocês, a palavra não. Porque é a forma do negativo. Ficaria como o verbo cantar na segunda e na terceira pessoa do imperativo negativo. Não cante é igual não cante. Percebe? O final é sempre um E. E eu vou tomar somente o cuidado de acrescentar um S para a segunda pessoa. Ficaria como a segunda pessoa? Vai. Vai. Não cantes tu, não cante ele. Tenta comigo, que eu não vou para a lousa porque vocês vão fazer oralmente comigo aqui. Vai. Beber. Não bebas, tu não beba ele. Beba. Não beba. Pessoal, qual é a diferença? Preste atenção, que isso aqui é de prova. Qual é a diferença da terceira do afirmativo para a terceira do negativo? O verbo, eu estou falando. Qual é a diferença? Não, no verbo. Não tem nenhuma. Elas são praticamente idênticas. Como é que você sabe que uma vai estar no negativo e outra no afirmativo? Pelo não, porque o verbo é idêntico. Como é que eu sei que está na segunda do imperativo para a segunda do negativo? O S. E o não, para auxiliar. Se é imperativo e tem um S, já é segunda do negativo. Ficaria como o verbo subir. Não subas tu, não suba ele. Fugir. Não ouvi. Não fujas tu, não fuja ele. Se você não escrever, você aprende aqui e esquece depois. Vai. Uma das formas de cair no texto essa forma do imperativo é que você preencha lacunas. CESP faz muito isso, FGV também. Quero que você pare um minutinho para você olhar para essas frases aqui. São 3.
Vocês estão vendo verbos entre parênteses e uma lacuna à esquerda. Essas lacunas, a questão está pedindo que você as preencha com uma forma imperativa. Não existe não antes dela, portanto são todas afirmativas, beleza? Só que não está dizendo em qual pessoa eu devo escrever. Não diz se é segunda, não diz se é terceira. E aí, professor, eu vou fazer como? Se vire. Procure na frase detalhes que denotem se é segunda ou se é terceira. Eu tenho um belo detalhe aqui, não é? O teu é de segunda pessoa. Teu, segunda pessoa, e aqui não tem. Mas eu vou juntar todas na segunda pessoa. Como é que eu deveria preencher o verbo comer ali na segunda pessoa? Como é que o verbo nasceu, veio ao mundo? Comer. Então fica como? Tira o R e fica come teu lanche. Competir. Vamos escrever, ó. Competir tu. Vou lá e tiro o R. Fica como? Compete por... Não é com I. Vai ser o que aqui? Vai ser um R. Compete por teus sonhos. E o verbo ser? É segunda pessoa. Não ouvi? Ser uma criatura benéfica. Aí o gabarito da questão. Come, compete, ser. Você faria? Fala sério. Não. Colocaria sejas, né? Porque pensaria. Vamos resolver essas questões aí. São 6 questões aí que envolvem a questão do imperativo. Só tem 2 minutos. Brincadeira. O que vocês marcaram na 1? A 1 tá fácil demais. É sobre a aula passada de revisão. Ele quer um em que todas as formas verbais foram flexionadas ao mesmo tempo, exceto. Qual é a única que é diferente? Vamos colocar na frente aí, se é que você já colocou. Escolheu, tá no passado, não tá? Não é terminado no vainha nem no rá. Portanto, é o quê? Pretérito perfeito. Pode pôr na frente. As pessoas escolhiam. Pretérito imperfeito. Olha o final I aí do vainha. Investigou o pretérito perfeito, concedeu o pretérito perfeito. Portanto, o gabarito da 1 é letra B. É a única que é diferente. Quem acertou aí? Beleza. Vocês estão tão parados, vocês estão acertando, bicho. Felicidade na cara. Vai. Vai que o Vasco vai ganhar. O colega sonha. Eu também sonho muito. Você é vascaíno também? Ó, 3. Quem é mais vascaíno aqui? 4. Olha o tanto, bicho. Agora, quanto flamenguista tem aqui? Pessoal do online, tem nenhum. Aqui é tudo palmeirense, não é? Tem um Botafogo, Cruzeiro. Nenhum, pelo menos tem um vascaíno aqui, ó. 2. A 2 é mais complicada aí, ó. Não escolhas a tua esposa num baile, mas num campo de trigo. Que frase sexista, né? Mas não vou analisar essa questão aí, não. Não escolhas, se tem um S aí no final, é segunda pessoa, não é? Não escolhas a tua esposa. A expressão não escolhas, pela forma afirmativa, não escolhas é segunda. Eu acho que vai ter que manter, né? Se trocasse o imperativo negativo pela forma afirmativa. Então vamos fazer aqui o verbo escolher? O verbo escolher começa na segunda pessoa, eu escrevo o verbo como veio ao mundo, né? Escolher o quê? Tu. Vou lá e apago o R. Pronto, tá aí. Escolhe tu, escolha ele no negativo. Não escolhas tu, não escolha ele. Qual é o gabarito? Escolhe letra D de dado. Alguém acertou essa questão? Acredito em vocês, essa questão foi para nível fundamental. Eu tenho a pena de quem fez essa prova. FGV. É D de dado.
Não escolhas, não é segunda do negativo? Ele quer que passe para o afirmativo, então vai ser segunda do afirmativo. Tá pedindo terceira aí? Se trocasse o imperativo negativo pela forma afirmativa, a forma correta, eu acho que, ela não disse, mas eu acho que tem que manter a pessoa. Se é de segunda, por segunda. Mas ela disse aí só afirmativo, mas como está na segunda, equivale a pensar que... Que conversa é essa? Que raciocínio é? Olha, se está na segunda, qual é o meu raciocínio? Mas é quando for usar, quando for transformar de afirmativo para negativo, usar a terceira, né? A terceira pessoa é a base para fazer a segunda e a terceira do negativo. Agora eu entendi o que você estava dizendo. Eu não entendi o que você estava dizendo. Mas aí não diz se é segunda ou se é terceira. Mas pressupõe-se, porque usou a segunda, que seja a segunda, né? Mantém a segunda. Letra D. A terceira a gente falou na aula passada. Acho que a gente fez essa questão. Fez? Fez não? Vocês marcaram o quê? Se você interpor, pelo amor de Cristo, gente, é interpuser. Aí é o futuro do subjuntivo. Tá certo não? Se você vê, olha, se você botou letra B, eu sei onde você embora, eu vou atrás de você com uma faca. Se você ver, não, pelo amor de Deus, é se você vir. Quando vir, veja, eu acerto aqui, ó, fale de novo. Quando você vir pra cá, pelo amor de Deus, é letra D, gente. Você só será respeitado se impuser. Vier também está errado. É vier. Vamos, nós erramos, né? Letra A. Vamos corrigir, uma por uma. Se você interpuser. Saúde. Se você vir. Aqui não é o de movimento, não. Aqui é o futuro do subjuntivo. Se você vir. Professor, e se fosse o verbo de movimento? Se você vier, como é o caso da letra C. Quando você vier para cá, é vier, e não é quando vir não. Também coloco aqui a expressão vier, viu? Pelo amor de Deus. Vier não. Faz só assim, ó. Rei, né? Rei não dá. Ver? Sim. Sempre quando antes. Gente, qual foi a dica desse futuro do subjuntivo que eu fiz com vocês? Sempre que tiver a expressão se e quando antes, nós vamos formar o subjuntivo. O subjuntivo do verbo ver, do verbo vir e do verbo por, eles vão ter conjugações especiais. Se você vier, de movimento, se você vir, de enxergar, se você puser, de pôr, e as derivadas, interpuser, contrapuser, tudo vai ser essas formações. Professor, e se não vier antes, o se e o quando? Aí vai ser normal. Por exemplo, ao ver o rapaz, normal, porque não tem um se e o quando antes. Para vir para cá, basta chamar o Uber. Para pôr, sem pôr o dinheiro aqui, é normal. Essas formações aqui são exclusivas quando antes vier as expressões se e quando. Fala. Se você... Não, de olhar. Se você vir o rapaz. De vir para cá agora, vai lá. Se você vier para o destaque. Preste atenção nisso. E pôr, vai lá. Quando você puser. Interpuser, contrapuser e aí diante. A gente não pode aprender numa semana e esquecer na outra não, vice? Tem que ficar, não é, Valesa? Retomando sempre, tá já dormindo, filha. Cadê o café? Ninguém mais trouxe café, cadê o gordinho? Não trouxe mais? O gordinho tá perdido.
Passou? Ele está perdido. Não diga isso não. Oi, bonita. O que? Vai desligar? Aumentar ou diminuir? Vocês estão com calor? É sério. Quarta, reflita melhor e não cometa esse erro. Se o interlocutor fosse tratado pelo pronome tu, como é que ficaria? Simples, basta conjugar. Vamos conjugar o verbo refletir? Eu não vou nem olhar a questão, vamos conjugar o verbo refletir aqui. Vai, me ajuda. Vai, bonito. Refletir. Fica como? Refletir tu. Vou lá e faço o quê? Apago o R. Vai ficar como? Reflete tu, reflita ele. Não reflitas e não o quê? Reflita. Vamos para o próximo. Qual é? São dois, né? Cometer. Cometer. Vai lá. Cometer, tu. Comete tu. Cometa ele. Negativa. Não cometas tu. Não cometa ele. Qual é o gabarito? Ele tem que é o tu. A primeira está no afirmativo, que é na segunda pessoa. Então, qual é a segunda pessoa do verbo refletir? Não é reflete? E a segunda do negativo do verbo cometer? A segunda do negativo? Cometas. Reflete, cometas. Qual é o gabarito? Letra A. Oi. É porque é segunda conjugação. Cantar é AR. É primeira conjugação. Beber, cantar. Beber, qual é o segundo verbo? Cantar é primeira, termina com AR. Portanto, a segunda sempre vai ser um A. Porque não é só apagar o R. Não é? Por exemplo, ó, andar. Como ficaria andar? Vou lá e tiro o R. É óbvio que ele já vai terminar com o A. Aí do A eu desço para o E. Fica como a terceira pessoa? Ande. E se for um verbo de segunda conjugação, por exemplo, como comer, ele já termina com o E. Então fica como? Come. Aí do E volta para o A. É só inverter a ordem. 5 da quadrix. O verbo conseguisse. A gente viu na aula passada que sempre que o verbo terminar em SSE, o que é que acontece? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Está no subjuntivo indicando uma possibilidade ou uma incerteza? Certinho. A sexta. Qual das formas tem uma diferente das outras? Gente, tá na cara, pelo amor de Deus. Não tá não? Eles fizeram não? Compro está no presente, eu compro. Eu tenho, eu acumulo. Gente, nem precisava você saber o tempo dos outros verbos. Tendo, não está conjugado. Ele está no gerúndio. Não é não, gente? Tendo. Então o gabarito é letra D. Porque a outra é tenho. Também está no presente. Gente, de 6, pelo menos 6... Pelo menos 3. Essa segunda aí. Oxi, como é que fez 7 de 6? Cadê Igão, hein? Deve estar mesmo. Já não era certo. Vamos ver se ele assiste essa aula aí. O pessoal falando dele. Tempo composto, vamos falar um pouquinho. Gente,
Na aula passada a gente falou sobre o indicativo e sobre o subjuntivo e falamos sobre os tempos do presente, do passado. Vocês estão lembrados disso, né? Eu só preciso fazer aqui uma tabelinha com vocês. Vocês vão pegar o caderno para fazer junto comigo uma tabela de comparação, ok? Faz aí, gente, tabela de comparação. Vocês estão com ânimo hoje? Hã? Eu já disse a ela. Faz aí, escreve no caderno de vocês. Tabela de comparação, tempo simples e tempo composto. Tempo simples. Aí faz uma barra e coloca tempo composto. Nessa tabela de comparação, eu vou colocar aqui somente aqueles que costumam dar maior trabalho. Os outros eu não vou colocar porque é o que a banca cobra. Tá certo? Ô garopa. Eu acho melhor você prestar atenção primeiro, porque para escrever pode complicar o espaço do caderno de vocês. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho o tempo simples e o tempo composto. No material de vocês está falando que o tempo composto ele sempre vai ser formado por ter ou haver mais particípio. Vou colocar aqui em cima. Tempo composto, ter ou haver mais particípio, e vou colocar aqui embaixo a observação. Sem pretérito imperfeito e sem presente. Você vai entender melhor aqui. Vou pegar um verbo base, vou pegar um verbo, por exemplo, andar, que é de primeira conjugação, para a gente fazer a conjugação simples e a composta. Por exemplo, na primeira pessoa do pretérito perfeito, eu digo eu andei. Pretérito imperfeito, andava. E o mais que perfeito é o que, gente? Andara. E o presente, ando. Aqui de boa, todo mundo está lembrando disso, tá? Qual é a terminação do pretérito imperfeito? O vainha, né? Vainha, aqui. Qual é a terminação do mais que perfeito? Ra. Você entendeu isso aqui? Aqui é um tempo simples porque está sendo formado por apenas um verbo. No tempo composto, nesses mesmos tempos, eu vou fazer aqui uma seta para você prestar atenção. Bem linheira aqui, ó, só na reguinha. Como é que eu faço aqui no tempo composto? Vou pegar o verbo auxiliar ter ou haver e depois vou deixar esse verbo no particípio. Parece complicado, mas não é. Tá certo? Como é que ficaria o pretérito perfeito composto? Tenho andado. Como é que você verifica isso aqui nessa frase? Preste atenção. Qual é a dica do tempo composto? Não vai existir pretérito imperfeito e não vai existir o quê? Presente. O verbo no pretérito perfeito vai ficar no presente. Tenho, não é presente do indicativo? Eu tenho, eu como, eu saio. Sempre que for verbo ter mais um verbo no particípio, eu vou ter um tempo composto. Verbo ter mais particípio. Sempre que esse verbo aqui, verbo ter ou haver,
estiver no presente, ele vai formar o quê? Pretérito perfeito composto. Entenderam porra nenhuma. A gente chega lá, calma. O pretérito imperfeito não existe lá no tempo composto. Como é que eu vou fazer? O mais que perfeito vai virar perfeito. Como assim, Vitor? Que loucura é essa? Vou te explicar. Se eu escrevesse o seguinte: tinha andado. Tinha não faz parte do vainha? Não faz parte? Você diria que esse tinha aqui seria pretérito imperfeito, correto? Vainha, porque já era. Como isso aqui faz parte de um tempo composto, você aprendeu comigo aqui que tempos compostos não tem pretérito imperfeito e não tem presente. O presente vira pretérito perfeito e o pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito. Ou seja, aqui não vai existir no tempo composto e aqui não vai existir no tempo composto. Tire uma foto aqui, vai, que eu vou apagar. Tire uma foto aí. Pode tirar. Você vai copiar, tire, porque eu preciso, por conta do tempo, eu preciso apagar para escrever outra coisa, para a gente testar com vocês. Tiraram? Aí você vai copiar depois. Se copiar. Depois você vai entender essa tabela aqui. Essa tabela é necessária. Vamos pensar comigo aqui. Agora você vai anotar no caderno. Vai escrever aí, ó. Eu comi. Escreve aí essa frase. Eu comi. Rapidinho, gente, vai, que o tempo urge. Eu comi. Qual é o tempo desse verbo? Me diz. É passado, não é? Não termina no vainha, nem termina no ra. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, na frente, ó. Pretérito perfeito do indicativo. Eu comi. Certo? Beleza. Pergunto a vocês a primeira coisa. Esse verbo está num tempo composto? Diga, não. Por que não está no tempo composto? Ter, nem haver, nem participo. Essa aqui você entendeu? Perfeito. Vamos escrever essa frase. Eu tenho comido. Eu tenho comido lasanha todos os dias. Primeira observação que eu vou perguntar se você entendeu. Isso aqui está num tempo composto? Sim. Todo mundo consegue entender? Por que isso aqui é um tempo composto? Ter o haver mais particípio. Segunda coisa que você já entendeu. Quais são as duas únicas regras do tempo composto? Não existe pretérito imperfeito e não existe presente. Então você não vai classificar essa frase aqui como no presente. Por que não vai ser presente do indicativo? Me diz. Porque não existe um tempo composto presente. O presente vira o quê? Pretérito perfeito. O presente sempre vai virar. No material de vocês está escrito. Vamos grifar. Grifa lá no material. Está na segunda página. Vá, não tem não, menino? Tem não. Pronto, é isso. Escreve aqui na frente. Presente vira pretérito perfeito. É isso. Presente vira pretérito perfeito. Só isso. Vainha porque já era. Vaia.
Vou pegar o verbo comer e escrever aqui, ó. Atenção. Eu comia frango. Qual é o tempo desse verbo aqui? Eu comia. Pretérito que? Perfeito. Correto? Esse verbo está num tempo composto? Não. Não está no tempo composto. Vamos passar esse para um tempo composto? Não pode. Aí se eu escrevo o seguinte, ó. Eu tinha comido. Vamos pensar aqui comigo. Tinha comido, primeira pergunta. Forma um tempo composto? Sim. Por quê? Ter mais participio. Particípio. Beleza. Qual é o finalzinho inha? É imperfeito, não é? Só que eu sei que o imperfeito não existe no composto. O imperfeito vira mais que perfeito. Portanto, aqui vai ser o quê? Pretérito mais que perfeito, o que, gente? Composto. Professor, como é que isso cai na prova? Vou te dizer daqui a pouco como é que cai. Repetindo. Qual é a primeira regra do tempo composto? Ter o haver mais particípio. Perfeito. Existe presente? Não. O presente vira o quê? Pretérito perfeito. E o imperfeito vira o quê? Mais perfeito. É isso. Vamos brincar só um pouquinho aqui, ó. Veja aqui na lousa. Se eu escrevesse o seguinte, ó. Se eu conseguisse passar no concurso. Se eu conseguisse. O final S é pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu quero passar. Isso aqui não é um tempo composto, por quê? Me diz, Brenda, que está com o celular. Por que isso aqui não tem um tempo composto? Hello, moto. Porque não tem verbo haver mais particípio. Transforma isso aqui num tempo composto. Perfeito, vai. Se eu tivesse conseguido. Perfeito. É um tempo composto? É. Tivesse conseguido. O verbo ter mais particípio. Qual é o tempo desse composto? Vamos pensar comigo. O final é SSE. Marca o imperfeito. Mas imperfeito não existe. O imperfeito vira mais que perfeito. Então eu vou chamar isso aqui pretérito mais que perfeito composto. Não indica nada determinado. Se tiver no subjuntivo também. É a mesma coisa, tanto indicativo como no subjuntivo. Aula 2, 3. Eu acho que é 2 ou é 3. Aula 3. Aula 3. Só assistir 50 vezes que não era mais. Eu vou escrever 3 frases na lousa para você me dizer o tempo delas. Vai, cuida. 3. Você já copiou isso aqui? Copie essas 3 frases aqui. Quero que você classifique para mim. Ou então não precisa você copiar, só me dá a resposta. Qual é o tempo dessas três frases aí? Eu tenho verificado, eu tinha visto você, se você tivesse olhado. Primeira coisa que você está identificando aí, é um tempo composto, não é? Sim, senhor. Por quê? Porque também vai ter mais um participio. Ah, eu não entendi nada, aí ó. Entendeu tudo, o negócio é fixar, né? É quando sair para o intervalo comer um baiãozinho, adeus. Já desce junto com a bosta. Eu tinha verificado, eu tenho verificado. Formou tempo composto, eu vou olhar o verbo auxiliar.
Qual é o tempo do verbo auxiliar? Presente. Só que tempo composto não tem presente. O presente vira o quê? Pretérito perfeito. O presente vira pretérito perfeito. Presente, pretérito perfeito. Imperfeito, mais que perfeito. Pensa na troca. Presente vira pretérito perfeito. Pretérito imperfeito vira mais que perfeito. Eu tinha visto você. Aqui formou um tempo composto? Formou. Quem é o auxiliar? Tinha. Vainha. Você quer chamar isso aqui de pretérito imperfeito. Existe pretérito imperfeito composto? Não. Vira o quê? Pretérito mais que perfeito. Isso aqui vai ser a nova lei da IDECAN. Cobrar tempo composto. Se perdeu agora. Não tem condição aí não. Tinha visto aí composto aí. É o verbo ter mais particípio. Aqui é um particípio irregular, não terminiado. Você ia botar vido? Não ia botar nada. Mas é o particípio aqui. presente vira pretérito perfeito. Isso. E pretérito imperfeito. Mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Isso. Se você tivesse olhado direito, tinha aprendido. Tivesse olhado. SSE é marca de quê? Pretérito imperfeito subjuntivo. Correto? Correto. Forma tempo composto, eu sei que não existe o pretérito imperfeito. Vai virar o quê? Pretérito mais que perfeito. É treino. SSE não é o pretérito imperfeito do subjuntivo? Isso você teria que estar lembrando da aula passada. Pretérito imperfeito. O imperfeito vira mais que perfeito. Vamos treinar? Vamos ver o que é que vocês aprenderam aí? Quero que vocês respondam aí. 1, 2 e 3. Vamos fazer com o tio? Vamos? Vamos sim com o tio. Vai lá, primeira questão, essa banca aí que eu nunca vi. SH Dias. Se eu tivesse estudado, grifa. Se eu tivesse estudado. Isso é um tempo composto? Sim. Pode pôr em cima. Por que é um tempo composto? T mais particípio. Formou um tempo composto. Qual é o tempo do auxiliar? Não, mas qual do subjuntivo? SSE é o quê? Calma, bonita. O SSE, só o SSE é pretérito imperfeito. Que nos compostos viram o quê? Mais que perfeito. Qual é o gabarito? Letra A. 2, da IBAD, a irmã do IBFC. Quão boas lembranças haveria se não tivessem chegado? Me diz, SSE. É o que, gente? Só o SSE. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu colocar num tempo composto, o pretérito imperfeito vira o quê? Pretérito mais que perfeito. Qual é o gabarito? Letra B. Pretérito mais que perfeito do modo subjuntivo. O que é que essa terceira está pedindo? Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas tracejadas do enunciado abaixo, na ordem que aparece, tendo em vista a formação dos tempos verbais compostos. É correto afirmar que as formas compostas de apontou e de voltara são, respectivamente... Epa, peraí. Apontou é pretérito... Aportou, perdão. Aportou é pretérito perfeito, não é? Como ficaria o pretérito perfeito composto do aportar? Aportou, pretérito perfeito simples. Beleza.
Como é que eu faço um tempo composto? Tem. Na verdade, não é terceira pessoa, é ele aportou. Tem que preservar a pessoa. Então fica como? Tem, que é presente, aportado. E o próximo verbo é o quê? Voltara. Tá no mais que perfeito, não tá o voltara? Ele voltara. Como ficaria o verbo voltar no mais que perfeito composto? Tinha voltado. Qual é o gabarito? Fazer mais vezes do que eu faço de mal. Eu devia passar para vocês tentarem fazer em casa, né? Perfeito. Mas se errar tudinho, você aprende no constrangimento, na força do ódio. Aprende. A gente aprende com raiva. Se não aprender, é assim. Começando aí o nosso simulado. São que horas, gente, agora? Vai dar tempo. Eu vou terminar só quando vocês terminarem, óbvio. Vamos fazer a leitura rapidinho do textinho aí. O simulado de revisão vai incluir todos os conteúdos que a gente já viu até agora. Vocês vão acertar todas. 14 questões, 15 questões. 16. Aí fica o bichinho. Visões. Preste atenção na leitura. Visões e reminiscências do ano. Grife essa palavra ano aí. Visões e reminiscências, que são lembranças, do ano em que nascera, iam assim comendo o tempo e o espaço ao conselheiro Aires. Então para um pouquinho e pense. As visões e as lembranças estavam comendo o tempo. O que é comer o tempo? Passando tempo, ele estava ali moscando. Pronto, interpretei. A ponto de lhe fazerem esquecer o pedido de natividade. Ou seja, ele estava refletindo muito e esqueceu o pedido dessa mulher. Mas não o, grife esse ó, mas não o esqueceu de todo. Esse ó é o quê? É? Do pedido. Então o ó retoma pedido, é anafórico, não é? Mas não o esqueceu de todo. E as palavras trocadas há pouco surdiam-lhe, grifo-lhe, surdiam-lhe das pedras da rua. Saíam. Surdiam-lhe. Quem é esse lhe? Eu acho que é ele, né? Não? Surdiam nele. Ou seja, ele é o conselheiro Aires. Considerou que não perdia muito em estudar os rapazes. Chegou a apanhar uma hipótese, espécie de andorinha que avoaça entre árvores, abaixo e acima, pousa aqui, pousa ali, arranca de novo um surto e toda se despeja em movimentos. Grife esse tal aí, só o tal. Tal foi a hipótese vaga e colorida, a saber que, grife o que? Aí é um conector, tá, gente? Tal que se os gêmeos tivessem nascido dele, talvez não divergissem tanto nem nada. Tanto nem nada, graças ao equilíbrio do seu espírito. A alma do velho entrou a ramalhar, não sei que desejos retrospectivos, e a rever essa hipótese. Ele, pai, estes meninos seus, toda a andorinha que se dispersava num farfalhar calado de gestos. Esperamos que esse texto não caia na sua prova, né? Distraída, óbvio, B de bola. Todo mundo acertou? Felicidade no ar. Vai, gente, vamos ganhar pontinho aí. 2. O lhe refere-se a quem? Conselheiro Aires. Cadê o sorriso no rosto, Brenda? Vai. Terceira. Qual a única palavra que não sofre alteração aí? Não é isso? É invariável contra o gênero e número. Qual é? Talvez, gente. Tenta variar talvez. Talvezes. Não. Hipóteses faz plural. Ruas faz plural. Todas faz plural. Tais faz plural. Não. Foi de prova, da FCC. Facinho, né? Quarta, retoma uma expressão mencionada anteriormente no texto. Qual é o termo que retoma?
Letra E é o único, porque os outros são artigos e preposições. Eles não retomam termos, ligam termos. Agora eu cheguei na quinta. Você lembra que eu pedi para você grifar a expressão tal que? Vocês marcaram que letra aí? É isso que eu quero falar para vocês, perguntar para vocês. Olha, ele, tal era a sua capacidade que passou no concurso. Eu tenho uma relação de quê? De causa liderada pelo tal e consequência pelo quê? Portanto, eu tenho letra A, porque ele grifou o elemento iniciado pela palavra que. Letra A. Alguém acertou? Porque você lembrou do conector ou porque você foi analisar? Dos conectores, né? Quem foi que acertou aí? Só para eu ver aqui. Foi na sorte? Tal era o seu conhecimento que conseguiu aprovação. É uma causa-consequência aí. Sexta, repórter paroxítona. Desânimo proparoxítona, não é? Não é, gente? Escassel oxítona de ditongo aberto. Qual é a única que responde a esse gabarito? Muita gente foi de E, eu vi no que concurso? Muita gente foi de E. Mentira, não é letra E não. Catete não é catete, é o quê? Cateté. Rúbrica não é rúbrica, é rubrica. Troféu é pela mesma razão de escassel, mas as duas primeiras não. É letra B de bola. Pôster, paroxítona, mágica, proparoxítona e ilhéus, paroxítona, terminado de ditongo aberto. Quem acertou essa? Revisão, viu? Sétima, 25 palavras para ser analisada de ortografia. Que conversa que você olhou? Olhou. Vocês acharam alguma errada aí? Tem uma errada de 25 palavras. É sacanagem isso aí, eu acho, na banca. Vocês marcaram que letra? Assessor tá certinho, viu? Recalchutagem tá certo, torácico idem, mussarela cedilha, megera, G, cafajeste J. A única palavra errada aí é insosso, que é com SS. Não é cedilha. Todas as outras estão certas. Vocês marcaram qual? Que é errada? Obcecado é com C. Hesitante, você pensou que era com X, não foi? É B de bola. Torácico vem de tórax, é com X. Agora a derivada é com C. Tórax, torácico. Parece que é com X. Você escreve facilmente assim, torácico, né? Ó. Torácico. Você escreve facilmente com X, mas é com C, tá? Aí você me pergunta, professor, isso tem lógica na língua? Tem não. Ou seja, a língua é uma forma de você separar as pessoas que sabem de quem não sabe, né? Acho que só professor de português e quem trabalha com raio-x, né? Sabe que torácico é com C. Eu acho que nem eles. Nem eles. Vejamos a número 8. A número 8 a gente estudou hoje. Saíra não está no mais que perfeito? Qual seria o mais que perfeito de saíra? Vai, gente, chuta. É a milhar aí, valendo a milhar. Vai, galera. Vai, Bart. Vai, Valesca. É letra C de casa. Tinha. Pretérito imperfeito vira mais que perfeito. Nona. Visões e reminiscências do ano em que nascer. A palavra ano é um elemento totalmente deítico. Ele não é referido no texto. Acertaram? Gente, de 9 aí, já vai em quantas? Você está que nem a Idecã nas contas de matemática, né? Pessoal, 10ª. Qual é a única parônima que está errada? D? Calda com L. É calda de leite. Eu associo sempre. Calda com L, leite.
Cauda com U, cu, que é o rabinho do cachorro. Eu nunca esqueci. Você ajuda? Ajuda. Mas basta só lembrar que é cauda com leite. Cauda é leite, L, para você não lembrar do orifício bufante, né? O jardineiro, apressado por outros afazeres, não aparou o bucho. O que é o bucho? Com X. É a árvore, gente, é um arbusto, é uma planta. Tá certinho. Bucho com CH é a barriga, é estômago. Mas é com CH, estômago de animal. Todos os recrutas verificaram se a cozinha estava desapercebida, tá certinho também. Estava sem munição, estava sem mantimentos. D. O prefeito decidiu deferir, ou seja, aceitar a solicitação, tá certinha. A calça ficou surrada. Russa é com cedilha. Russa com SS é da nacionalidade russa. Russa com cedilha é desgastada. Errou. Cara, essa 11 da FGV é demais. Vocês fizeram essa? Cara, tá pedindo aí em qual apresenta a relação de hiperonímia para hiponímia. A 10ª é. Ele está pedindo a única que é equivocada. Viu? 11 da FGV. Quem foi que conseguiu fazer? Tempo para fazer? Ninguém. Cara, olha só. Relação de hiperonímia para hiponímia. Hiper quer dizer o quê? Hiper quer dizer o quê, candidato? Grande. E hipo quer dizer o quê? Pequeno. Casa, quarto. Aqui é hiperônimo e aqui é hipônimo. Só que a FGV se reinventa. Olha a canalhas que ela fez aí. Assembleia é hiperônimo. Ele quer uma equivocada, viu? Assembleia é hiperônimo, deputado é hipônimo. Tá certo aí. Ansiolítico. Ansiolítico é remédio para ansiedade, certo? Lá na frente, clonazepam, diazepam, rivotril e lexotan. Cara, se o cara não souber o nome desses remédios, não sabe isso aí não. Mas todo mundo sabe, não sabe? Lexotan, até música virou. Vocês nunca viram a música? Lexotan. Diazepam, rivotril. Vocês nunca viram essa música? É funk. A letra B tá certa, viu? Danada é de quem não souber isso aí, viu? Não faz não. Tá correta. Todos eles são ansiolíticos. Controla a ansiedade, são calmantes. Ele quer a incorreta. Fiz vários treinos. Cara, agachamento livre, crucifixo, cadeira extensora e elevação lateral. São todos exercícios, treinos? Perfeito, então não é a letra C. D. Subiu vários cargos da Marinha. Quando ela disse subiu, ela quer uma ordem crescente. Aí eu lá sei, menino, os cargos da Marinha, eu sei não. Vocês sabem? Capitão-tenente, capitão de corveta até almirante. Eu não sei. Eu fiz todas, mas eu dei. Aí eu fui na letra E. A letra E é o gabarito. O que é adorno? Adorno é enfeite. É enfeite, olha. Brinco é enfeite, relógio é enfeite, viagem de avião não é um adorno, não é um enfeite. É um passeio. E a banca também viajou aí nas ideias, viu? Cara, é demais isso aí.